senador Mozarildo, que preside esta sessão, senadora Vanessa, eu quero tratar de dois temas. O primeiro, senhor presidente, é relatar o trabalho que fizemos em equipe na Comissão de Prevenção ao Combate a Incêndios no Brasil. Como todos sabem, senhor presidente Mozarildo, fui relator da Comissão Temporária de Prevenção e Combate a Incêndios no Brasil. Encerramos os trabalhos do dia de ontem, aprovamos o nosso relatório por unanimidade. A comissão trabalhou com muito afinco e seriedade para construir este relatório sobre a tragédia ocorrida na cidade gaúcha de Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013, quando a Boate Kiss pegou fogo e levou à morte 242 jovens. Realizamos inúmeras audiências públicas para levar ao debate o que aconteceu. Gostaria, nesse momento, de compartilhar aqui as conclusões da comissão. Resumindo o relatório que aprovamos ontem. A tragédia de Santa Maria, de 27 de janeiro de 2013, galvanizou, além da indignação pública e geral, o esforço de setores organizados da sociedade e dos agentes públicos na direção da criação de medidas que evitem ou mitiguem significativamente eventos dessa natureza. Dentre os esforços, senhor presidente, de natureza normativa, posto que é nosso papel como legisladores, destacamos aqui que a Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Santa Maria, presidida pelo deputado Paulo Pimenta, está fazendo um belo trabalho. Destacamos também os grupos de trabalhos criados pela portaria número 16, 17, 18 e 19 da Secretaria Nacional de Segurança de 21 de março de 2013, com as finalidades, respectivamente, de instituir grupo de trabalho com o objetivo de propor uma minuta de Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico. Senador Mozarildo Cavalcante, tanto a nossa comissão como a Comissão Externa da Câmara, liderada pelo deputado Paulo Pimenta, como a comissão montada pelo Executivo junto ao Ministério da Justiça, termina ou caminha ou apresenta ao Congresso Nacional uma minuta de um novo Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico. Não foi nossa intenção apresentar um projeto, mas sim com esse relatório, nos somar ao Ministério da Justiça e à Comissão Externa da Câmara, que vem há mais tempo trabalhando, contribuir para que uma única norma seja apresentada a partir da Câmara e depois aprovado aqui no Senado. Enfim, propor uma regulamentação para as atividades dos corpos de bombeiros militares e dos corpos de bombeiros civis, municipais e voluntários. Propor a padronização dos procedimentos operacionais para os corpos de bombeiros militares do Brasil. Propor um programa educacional nas escolas acerca dos serviços de bombeiros militares, todos integrados por representantes da própria Senasp e do Corpo de Bombeiro Militar e de todas as regiões do país, bem como representantes da sociedade civil convidados. Senhor presidente, todos esses grupos têm realizado um trabalho altamente relevante e que vão refletir quando exorbitar o poder regulamentar do Poder Executivo em normas a serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Porém, os trabalhos da nossa comissão contemplaram tanto as propostas apresentadas em audiência formal como em encontro de trabalho.
Sabe-se também que o Grupo de Trabalho 16 do Ministério da Justiça, que aqui eu estou a elogiar, vem trabalhando em contínua interface com a Comissão Externa sobre Santa Maria da Câmara dos Deputados, a qual, distintamente dessa comissão do Senado, no intuito de oferecer ao cabo uma proposição legislativa. Isso sinaliza, senhor presidente, uma saudável interação entre os órgãos com competência para normatizar, que é muito bem-vinda ante a justa demanda da população para que tenhamos, com urgência, os comandos legais para banir da nossa realidade acontecimentos lamentáveis, inexplicáveis, como o de Santa Maria. De start, tendo em conta que a Comissão Especial do Senado Federal obteve, ao longo de suas discussões, exatamente essa preocupação e a recomendação de uma normativa mínima, clara, uniforme em nível nacional. A proposta principal de nossa Comissão Especial do Senado, que tive a alegria de relatar, e a tristeza pelo fato dela ter se criado, é que aprovamos um voto de apoio aos trabalhos que vêm sendo realizados pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, dedicando também esse mesmo apoio aos grupos de trabalho 16 da Senasp, que vão colaborar em muito na elaboração de um Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ao mesmo tempo, oferecemos as nossas reflexões, as reflexões desta comissão no presente relatório. Nesse relatório final, como subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos aqui por mim citados. Reservamos-nos o direito de apreciar com a necessária isenção e o aporte crítico que aqui obtivemos quando da tramitação das proposições no Senado, para configurar com mais precisão nossa conclusão pela confluência dos esforços de confecção normativa. Ao invés de manifestar somente mais um texto, expomos os principais pontos do trabalho do Grupo 16 do Ministério da Justiça, que demonstram como se torna mais consequente caminhar no sentido conjunto, fazer um trabalho solidário e coletivo, porque a causa é uma só. A proposta que vem sendo finalizada no âmbito do Grupo Trabalho 16 é resultado do trabalho de outurno de milhares de bombeiros militares de todo o Brasil, imbuídos do compromisso de proporcionar segurança e desenvolvimento à sociedade brasileira no que diz respeito aos diversos aspectos de suas atribuições constitucionais. Como órgãos constitucionalmente designados para prestar o serviço de segurança contra incêndio e pânico, necessário se faz que aos corpos de bombeiros militares sejam fornecidos instrumentos capazes de exigir e viabilizar edificações e áreas de risco seguras, e não apenas materiais, mas também aparatos jurídicos claros e simples. Nesse aspecto, cabe ressaltar que o tema já se encontra pacificado jurisprudencialmente no que diz respeito a algum alegado conflito de competência entre bombeiros, militares e engenheiros, como de alguma maneira se configurou nos debates das audiências públicas. As seguidas decisões judiciais que garante aos bombeiros militares a competência para a prevenção e fiscalização das edificações no que diz respeito a incêndios e pânico. Este instrumental jurídico consubstancia, senhor presidente, no que se pode denominar e definir na nova norma em poder da Polícia Administrativa do Corpo de Bombeiros Militar, que tem previsão na nossa Constituição.
A dominância de opiniões de que, sem esta competência, não será possível desempenhar de modo eficiente e eficaz seus serviços de proteção contra incêndios e emergência, dentro dos limites do direito, em especial da lei, da realidade e no campo da razoabilidade. Senhor presidente, nos termos da Constituição, os corpos de bombeiros militares são os órgãos da administração pública da entidade estatal que detém a competência e, por conseguinte, a responsabilidade pela salvaguarda da vida e do patrimônio. Nesse sentido, de melhor organização institucional das competências no país, torna-se, então, conveniente, inclusive, que as denominações profissionais sejam melhor delimitadas, reservando-se o título de corpos de bombeiros militares apenas para os agrupamentos oficiais militares previstos na nossa Constituição, com a finalidade descrita como aqui eu discorri. As demais pessoas fora do Corpo de Bombeiros Militares que prestam serviços correlatos devem ser denominados serviços de bombeiros privados ou brigadistas privados ou ainda bombeiros civis, como diz a Lei 11.901. Vale salientar que a eventual retirada do título de bombeiro para o brigadista não representa nenhum demérito para o profissional, podendo até, pelo contrário, representar uma elevação no seu status como agente de prevenção e combate ao fogo intramuros e como colaborador privilegiado do Corpo de Bombeiros Militar. Ficou claro para nós todos a necessidade de um Código Nacional, porque justifica-se a importância de se ter uma padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico, de modo a deixar claro quais as exigências são necessárias para as edificações de área de risco, independentemente da unidade da federação. Essa padronização proporciona segurança, confiabilidade a todos que trabalham com a atividade. A proposta do Código em discussão do GT16, além de definir as diretrizes gerais de segurança contra incêndio e pânico no Brasil, estabelece exercício do poder de polícia administrativa de modo uniforme para todos os corpos de bombeiros militares do Brasil. Atualmente existem corporações que têm divergências quanto à coercibilidade e que, é pior, algumas não possuem essa atuação, tornando suas atividades ineficientes, prejudicando a sociedade no atendimento e a sua garantia constitucional de segurança fica comprometida. Outra característica da proposta é que a lei estabeleça as linhas gerais da segurança contra incêndio e pânico no Brasil, deixando a normatização do detalhamento técnico das medidas de segurança para instruções técnicas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militares. Isso proporciona a flexibilidade necessária que a atividade exige, tendo em vista a constante evolução de técnicas materiais e equipamentos utilizados na área, bem como as peculiaridades regionais existentes. Em que pese esta flexibilidade, a proposta de lei também estabelece que essas instruções técnicas sejam padronizadas em todo o Brasil, orientando, assim, uma necessária organização das corporações. De outra parte, contemplando as demandas do setor privado, uma dificuldade atual para quem é empreendedor é a grande burocracia existente nos diversos órgãos públicos no tocante ao licenciamento de suas atividades econômicas, claro, preservando principalmente a prevenção. A proposta do Código GT16 já está alinhada com essa realidade, determinando uma simplificação padronizada e racionalização nos procedimentos administrativos relacionados, principalmente quanto à segurança, incêndio e pânico.
Por fim, senhor presidente, a preocupação com a segurança contra o incêndio e pânico no Brasil atualmente não é difundida universalmente. Nem todos os municípios adotam atividades relativas ao tema, como mandaria a grande norma nacional. A ideia da proposta, portanto, é incentivar a expansão do serviço de segurança e educação pública, de maneira a atender o maior número possível de municípios de forma direta. Concluímos nosso relatório final da comissão temporária criada pelo requerimento número 18 de 2013, com a finalidade de realizar levantamento da legislação pertinente à prevenção e combate de incêndio no Brasil, elaborando de forma coletiva, eu repito, com a comissão da Câmara. Lembro aqui o seu coordenador, Paulo Pimenta, como também o trabalho excelente que aqui já resgatei do Ministério da Justiça. O objetivo é elaborar proposta concreta, eficaz, de alcance nacional, das normas técnicas necessárias, tendo como referência rigorosos padrões internacionais. Cumprimento a presidenta dessa comissão, senadora Ana Amélia, pela dedicação incansável a esta comissão. Cumprimento o vice-presidente, senador Ciro Miranda, pelo brilhantismo de sempre e também o incansável e sempre presente conosco, que tanto contribuiu para esse relatório, senador Pedro Simão. Encerro assim, cumprimentando a Comissão Externa de Santa Maria, da Câmara dos Deputados, liderada por Paulo Pimenta, e o grupo de trabalho criado pelo Poder Executivo, coordenado pelo Ministério da Justiça, e sugerindo que esse parecer seja, então, encaminhado a esses dois grupos de discussão na íntegra, com o objetivo, de forma coletiva e solidária, de formularmos uma única proposta final, que incorpore todas as sugestões promovidas sobre a matéria para o bem e da segurança do povo brasileiro. Tenho certeza que o projeto a ser protocolado pela Comissão da Câmara dos Deputados, sob a coordenação do deputado Paulo Pimenta, há de contemplar grande parte daquilo que aqui discorremos. Espero que o projeto de Código Nacional de Combate ao Incêndio seja aprovado com brevidade, aproveitando tudo que construiu o Ministério da Justiça e as comissões da Câmara e do Senado. Senhor presidente, ao encerrar esse meu pronunciamento, quero, nesse momento, fazendo uma homenagem aos 242, a maioria jovens, que perderam a vida na tragédia de Santa Maria. Encerro, e constará do meu relatório, esta parte, senhor presidente, consta do meu relatório, encerro esse relatório, fazendo a leitura de um poema que levou o título A Maior Tragédia de Nossas Vidas. O poema é do escritor, poeta gaúcho de Caxias do Sul, Fabrício Carpinejar, que fez essa poema naquela madrugada em sua casa, e hoje o poema corre o Brasil, para não dizer que não corre o mundo. O título do poema de Fabrício Carpinejar é A Maior Tragédia de Nossas Vidas. E diz ele: morri hoje em Santa Maria. Quem não morreu? Morri ali, na Rua das Andradas, 1925, numa ladeira encrespada de fumaça. A fumaça nunca foi tão negra no meu querido Rio Grande. Nunca uma nuvem foi tão nefasta. Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejavam ou desejam sua companhia. Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa. A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza. Anoitecemos em 27 de janeiro de 2013. As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada. Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.
Morri sim, porque já entrei em uma boate pensando como sairia dali em caso de incêndio. Morri sim, porque prefiro ficar perto sempre do palco para ver e ouvir melhor a banda. Morri porque já confundi a porta do banheiro com a da emergência. Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa. Morri porque já fui de algum jeito todos que morreram. Morri sufocado de excesso de morte. Como acordar de novo? O prédio não aterrissou da manhã, como um avião desgovernado na pista. A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço, não vão se lembrar de nada, ou entender como se distanciaram, de repente, do futuro. Mais de 240 jovens sem o último beijo da mãe, sem o último beijo do pai, dos irmãos. Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no ginásio municipal. As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silêncio. Ninguém tem coragem de atender e avisar. O que aconteceu? As palavras perderam o sentido. Senhor presidente, peço respeitosamente que esse texto de Fabrício Carpinejar entre para os anais do Senado da República. Peço ainda que o relatório final, que está anexo a esse pronunciamento, também fique para os anais da Casa. Senador Cristóvão Buarque, com a tolerância de uma sexta-feira, eu tenho certeza que o presidente vai permitir que Vossa Excelência faça sua parte nesse momento. Senhor presidente, senador Paim, eu quero, em primeiro lugar, tocar no fato de que o senhor mantém aqui acesa a memória daqueles jovens que faleceram por causa de uma série de eventos, mas que o conjunto é de uma falta de cuidado, para não chamar de irresponsabilidade, de muitas pessoas, de muitos agentes públicos e privados também. Segundo, a sua preocupação em encontrar caminhos para que coisas como essas não se repitam. E terceiro, a sua referência ao fato de que é preciso unificar no país inteiro um sistema que possa proteger nossos jovens, não importa a cidade onde eles estejam. A partir daquele fato, senhor Mozarildo, é bem capaz que alguns prefeitos estejam tomando medidas drásticas, cuidadosas, mas outros não estão. E, no final, um jovem será mais seguro se nascer numa cidade do que se nascer em outra. Se viver em uma cidade do que viver em outra. Isso não pode ser permitido. Se o Brasil é um país, nós temos que cuidar dos jovens desse país, dando-lhes as mesmas condições. Não importa a cidade onde vive e nasceu, não importa a família com quem convive e de quem nasceu. E se isso é válido para esse sistema de segurança que o senhor propõe, eu quero insistir na necessidade de termos um sistema federal de educação de base. Nós não vamos ter nossos jovens tratados, todos eles, como brasileiros, enquanto a escola de cada um deles for uma escola municipal ou estadual. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas não são iguais. Pode até haver uma ótima, e tem escolas muito boas em algumas prefeituras, mas as outras não têm. Além, na mesma prefeitura tem uma escola muito boa, as outras não são. Cada jovem, cada criança ao nascer nesse país tem que ser, primeiro, antes de tudo, brasileira. Os gaúchos e os pernambucanos são talvez mais ainda bairristas do que outros estados. Mesmo assim, eu acho que uma criança que nasce no Rio Grande do Sul é primeiro brasileira, depois gaúcha. Uma que nasce em Pernambuco é primeiro brasileira, depois pernambucana. Por isso, não se justifica
que uma criança tenha mais dinheiro para estudar se nasceu num estado ou no outro. E o mesmo vale para a família. O pai e a mãe dão à luz a uma pessoa, mas ao se transformar essa pessoa por nascer aqui em brasileira, ela passa a ter um direito de brasileira, que não é o direito vindo daquela família, é o direito vindo do país. Por isso, a educação de uma criança rica ou pobre tem que ter a mesma quantidade de recursos à sua disposição, a mesma qualidade à sua disposição. Aqui e ali pode ser que uma família agregue algo, e é ótimo, e é bom, mas não que uma família negue algo porque não tem condições. O Estado tem que compensar a falta de condições das crianças quando suas famílias não podem fazer delas as crianças brasileiras na plenitude igual a qualquer outra criança do país. Daí meu apoio à sua proposta de unificação desse sistema de segurança e, ao mesmo tempo, buscar uma similitude com a minha proposta de que a educação de base é tão séria que ela tem que ser responsabilidade do Estado brasileiro, da União. Ela deve ser federalizada, tanto quanto a segurança. Tudo bem, senador Cristóvão. E eu concordo tanto com Vossa Excelência que quando fazíamos o relatório final, me lembrei de Vossa Excelência. E dizia lá, e consta aqui, que essa questão também da segurança tem que ir para dentro das escolas, e principalmente na educação de base. Que as crianças tenham uma noção de segurança, à medida que criança, adolescente, jovem, já tendo uma visão que ele pode estar amanhã numa boate, num clube, e quais são uma visão mínima de segurança. E o Corpo de Bombeiro Militar está fazendo isso nas escolas, está fazendo em São Paulo, já começou fazendo no Rio de Janeiro, está fazendo também no Rio Grande do Sul, e creio que aqui em Brasília também já começou. Então, meus cumprimentos ao Vossa Excelência, vai na mesma linha. Senhor presidente, eu vou aproveitar esses minutos que Vossa Excelência me dá, porque eu não posso deixar de falar também desse assunto, presidente, eu falava com Vossa Excelência antes. Amanhã, senador Cristóvão, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. E como nós não temos sessão, e segunda-feira nós vamos ter aqui uma sessão dos 70 anos da CLT, e desde já, senador Cristóvão e senador Mozarildo, gostaria muito de vê-los aqui, vai ser a partir das 11 horas, uma sessão de homenagem aos 70 anos da CLT. Entendo que tanto o PDT como o PTB têm a sua marca muito forte nessa que eu chamo uma jovem senhora que eu me apaixonei desde menino e amo ela até hoje. Eu tenho um carinho muito grande, sou quase que casado com a CLT. E eu não quero divórcio, não quero me separar. Quero viver com ela até o fim da minha vida e tomara que outros possam desfrutar dessa construção que começou lá com Getúlio Vargas, com Pasqualini, por que não lembrar de Brizola e tantos outros escreveram essa bela proposta que na segunda-feira nós vamos aqui homenagear. Vai estar junto a Justiça do Trabalho, a Ana Matra, as centrais, confederações, e claro que é fundamental a liderança dos partidos políticos. E para mim, teria um brilho especial se Vossa Excelência, senador Mozarildo, estiver aqui representando o PTB e Vossa Excelência, senador Cristóvão, puder estar aqui em nome do PDT. Segunda-feira, a partir das 11 horas. Mas como dizia, presidente, eu pedi uma tolerância a Vossa Excelência, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Muito importante. Nós estamos vivendo novos tempos, e nesses novos tempos, muitas coisas têm se modificado. Uma delas é o conceito de família. Antigamente, a família era vista sobre uma ótica mais patrimonial, com o foco na reprodução. Mas se pararmos para pensar, veremos que as relações de família se alimentam, na verdade, de sentimentos que estão ao alcance do coração de todos. Afeto, devoção, paciência, solidariedade e muito amor. Estes sentimentos é que dão sustentação à família. E é por meio deles que conseguimos construir um lar estável. Sei que cada núcleo familiar tem suas próprias características. Sei que existem pais que abandonam. Sei que existem pais que abandonam, sim, seus filhos. Que muitos têm que se dedicar ao trabalho em detrimento dos filhos.
outros que transferem para os filhos sua infelicidade conjugal. Está aí a alienação parental, que vamos ter inclusive uma audiência pública para tratar do tema, lei que essa casa já aprovou com a participação de todos nós. Enfim, pais que maltratam seus filhos de forma psicológica e fisicamente, que não conseguem encontrar o bom termo do diálogo familiar. Sei também que existem filhos que não valorizam seus pais e que julgam que tudo que recebe é pouco e tudo que dá errado na vida dele, o culpado é os pais. Que não sabem, na verdade, é retribuir o amor e a dedicação com que fomos tratados no longo das suas vidas. Existe, por sua vez, filhos que se castigam, que estão se castigando a eles mesmos, não é aos pais, quando derivam para a linha do álcool, das drogas ilícitas e ilícitas, como existem aí, estendendo o castigo a si e a seus familiares, criando um verdadeiro caos na sua casa, quando descobre como é triste. Isto sim é triste. Um pai ter que dizer, meu filho, e o termo chulo é esse, é um drogado. O seio familiar nem sempre é o que deveria ser, mas nós sabemos que muitas coisas podem contribuir para isso. O desemprego, a pobreza, a falta de oportunidade, a valorização do ter em detrimento do ser, problema de personalidade e muitos outros fatores. Mas o amor pode salvar um drogado. O amor pode recuperar um menino que está tendendo para a área do conflito de personalidade e até sendo um pequeno marginal. Mas se perguntarmos sobre a importância que a família exerce na vida de cada um, será inegável respondermos que ela tem um papel fundamental. Que ela é uma espécie de energia primária que nos abastece desde a mais tenra idade. Como eu disse no início, sabemos que hoje ela não se desenha mais como era antigamente. Ela pode, por exemplo, ser a união de duas ou mais famílias em uma só, que está aí o divórcio. Filhos de pais diferentes que convivem juntos em função de novos casamentos de seus pais divorciados, separados, e constitui, sim, uma família e que tem o nosso carinho e o nosso respeito. Esse modelo ficou conhecido como família mosaico, cuja própria construção explica o termo. A família pode ainda ser resultado de relações homoafetivas ou extramatrimoniais, ou a família parental. Atualmente, dentro desse cenário, e é fato, é real, vemos casais homossexuais que adotam uma criança, vemos famílias em que, pela falta dos pais, os netos ficam sob a responsabilidade dos avós. Também vemos famílias em que as madrinhas ou os padrinhos fazem, às vezes, do pai ou da mãe. Também existem aquelas famílias bem grandes em que um grupo de crianças órfãos é colocado ao cuidado da assistência social, mas juntas, essas crianças com os pais adotivos formam uma grande família. Ou seja, precisamos reconhecer o verdadeiro pluralismo de entidades familiares que hoje se apresentam. E é nesse sentido, senhor presidente, meu desejo, e por isso insisti com Vossa Excelência, que foi muito, eu diria, carinhoso comigo, até fraternal, atendendo o pedido, para que nesse pronunciamento eu possa falar um pouco mais sobre a família construída ou ampliada a partir de um gesto, para mim, que está acima de tudo. O gesto do amor, e o gesto do amor você faz principalmente quando você vai para a adoção. Nós iremos lembrar, sim, amanhã e festejar 25 de maio, o Dia da Adoção no Brasil. Esse dia foi escolhido por associações e grupos de todos os pais, porque em 1996 aconteceu em Rio Claro, São Paulo, o primeiro encontro nacional de adoção. E em 9 de maio de 2002 surgiu então a Lei 10.447, que instituiu o Dia Nacional da Adoção. Esse, na minha visão, é um assunto sério,
delicado, que envolve uma grande capacidade de amar e, por que não dizer, de libertar, de acolher, de abraçar. Alguém que não nasceu, eu diria, de dentro de mim, lembrando as mulheres, porque é no encontro do homem e da mulher que nascem os filhos, mas eu sempre digo que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, não é aquele que gera, mas é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que quando o menino é negro, ou índio, ou cigano, seja em casa, e é discriminado na rua, e o pai e a mãe dizem, não, vem para os meus braços, você é meu príncipe, você é minha princesinha. Ou mesmo aquele menino que tem, por razões que nem ele talvez consegue explicar, a sua posição sexual, é discriminado na rua, e muitas vezes os pais também não o entendem em casa. Ao contrário do menino negro, que ao chegar em casa, lembro de mim, minha mãe me dizia, vem cá meu príncipe, vem cá meu negão, você é o cara. Não dá bola para isso que eles dizem, a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Mas e o menino? E o menino gay, ou a menina lésbica? Que é espancado, que é agredido, senador Cristóvão, nas ruas das cidades, muitas vezes perde a vida e chega em casa e nem sempre é entendido pelos próprios familiares. Como eu vi ontem numa novela das 8, quero aqui dizer, a gente fala tanto da mídia, mas vi ontem na novela, se não me engano, da Globo, onde um executivo diz, eu não escolhi, eu nasci assim. Aquela parte foi forte. Ele diz, eu não escolhi para ser, eu nasci assim. Enfim, a adoção é uma coisa muito, muito bonita. Creio que podemos e devemos usar essa data para aprofundar as reflexões e discussões. O dia 25 de maio nos lembra a importância do gesto da adoção e o quanto ela pode modificar as nossas vidas. As mobilizações que acontecem em todo o Brasil, voltadas para esse dia, têm como objetivo chamar a atenção da sociedade para os problemas relativos à adoção. Entre eles, a dificuldade que as crianças mais velhas encontram para ser adotadas, ou a demora nos processos de adoção, a questão da cor, da idade, da raça, da etnia e da própria, por que não lembrar, orientação sexual. A mobilização nesse dia é muito importante. No meu estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, a Comissão de Cidadania e de Direitos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande e o Instituto Amigos de Lucas está promovendo o 2º Fórum Estadual de Adoção, que encerra hoje. A abertura do evento ocorreu numa audiência pública 22 de maio, no plenarinho do Ministério Público em Porto Alegre, e o debate pontuou os caminhos e os descaminhos da adoção. Na cidade de Joinville, Paraná, por exemplo, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Joinville e o Fórum da Comarca de Joinville irão promover agora, dia 25, amanhã, uma grande atividade para divulgar, esclarecer, tirar dúvidas da população sobre o tema adoção legal. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Joinville, Dr. Márcio René Rocha, e a psicóloga e professora da faculdade Guilherme Kimbala, Rosnelda Ponic, farão um bate-papo com o público sobre o tema. Lá em São Paulo, na cidade de Pirapicuíba, teremos outra ação muito importante chamado Dia Nacional da Adoção, Adoção Tardia, nunca é tarde para amar. Lá também estarão juízes de direito de diversas varas de infância e juventude, mestre em psicologia social, advogados, e entre eles a doutora Karina Beatus Segantini, filha por adoção, advogada integrante da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB daquela cidade. Faço questão de registrar ainda convite que eu recebi da Câmara de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais, que em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção de Volta para Casa, realizou audiência pública em 22 de maio para debater o tema. Como todos podem ver, foram várias mobilizações. E que bom que isso está acontecendo em todo o Brasil.
Senhor presidente, segundo o Cadastro Nacional de Adoção, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o país. Destes, 5.240 estão aptos a serem adotados e esperam que a Justiça defina o seu destino. Voltar para casa é a vontade de cada um deles. Voltar para a família biológica ou ser encaminhados para a adoção. Eu acredito que deve ser muito doloroso para as crianças esse tempo de incerteza e de espera. Só o que eles querem, eu resumo nessa frase, eles querem voltar para casa. E para casa pode não ser a mãe biológica, mas eles querem ir para uma casa. Pode ser a mãe e o pai adotante. Podemos ver em filmes, em novelas, em reportagens, cenas que mostram as crianças nas instituições de acolhimento, esperando cheias de ansiedade alguém que os escolha. É claro que o sentimento que a gente tem vendo essa cena não representa nem a metade do sofrimento que as crianças devem sentir quando é escolhida, ou mais correto, principalmente quando ela não é escolhida. Segundo o levantamento da CNA, o número de pretendentes continua 5 vezes maior que o de crianças e adolescentes aptos a serem adotados, com um total de 28.041 inscritos em todo o país. Um dos entraves no processo de adoção é a lentidão com que ele se dá. Pessoas que tentam adotar alguém contam que o processo é demorado, é cheio de meandros, é uma burocracia infernal que não diz e não condiz com a realidade das crianças que estão ali na maior expectativa de poder sair daquela instituição, poder ter liberdade de andar pelas ruas, a liberdade de estudar, a liberdade de crescer num lar e tendo somente uma coisa que eles pedem, senador Cristóvão, é amor. É amor. Enfim, é lamentável tanta burocracia. De um lado, temos crianças desejando ter um lar, querendo tanto fazer parte de uma família, querendo formar laços e por dizer aos outros, eu tenho uma família, eu faço parte, eu existo. E de outro, temos adultos ansiosos em acolher, em ampliar, em abraçar e ampliar a família, em compartilhar o amor. Felizmente, segundo o Ministério Público, desde a implantação do módulo Criança e Adolescente em 2007, podemos verificar que houve um aumento significativo no número de ações propostas em favor dessa população acolhida e uma redução expressiva no tempo de acolhimento de crianças e adolescentes. Considero importante pontuar, senhor presidente, que o Ministério Público orienta que aqueles que desejam adotar procurem as varas da infância da comarca em que residem para dar início ao procedimento de habilitação, etapa prévia e necessária à adoção. Os grupos de adoção representam outro agente importante, por serem espaços destinados ao esclarecimento de dúvidas e troca de experiência entre adotantes e pretendentes à adoção. Finalizo, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Como eu disse, existem vários tipos de família. Creio que o importante é que os filhos tenham uma referência. E quanto mais generosa ela puder, será, em termos de distribuição de amor, melhorar, com certeza, melhor será para cada integrante da família, o adotante e o adotado. Eu acredito que todos têm direito a ser felizes. Senador Cristóvão, Vossa Excelência queria botar essa palavra na Constituição. E eu acredito e digo de público. Quando você me procurou no primeiro momento, eu quase que não entendi. Mas depois, senador Cristóvão, Vossa Excelência está coberto de razão. Como vai ser bom nós ver escrito na Constituição, por iniciativa sua, e eu assinei, Deus me orientou, eu assinei, que todos têm que ter direito à felicidade. Eu estou relatando, senador Cristóvão, o PL 122,
eu sei da polêmica e da guerra, mas eu disse para mim mesmo, eu tenho que ter coragem de enfrentar esse debate. De querer construir uma redação que combata a homofobia, que combata a intolerância, que combata o ódio, que combata a violência, porque todos concordam com isso. Evangélicos, católicos, comunidade LGBT, todos concordam que é preciso ter algo. Não dá mais para a gente achar que a comunidade LGBT não tem família. Será que alguém que nasceu gay ou lésbica não tem pai? Não tem mãe? Não tem direito a construir uma família? É uma reflexão que nós temos que fazer. Para mim, seria muito mais fácil dizer, já que o 122 está aí parado, desde que a Marta saiu e eu presidi a comissão, eu vou jogar para um ou para outro. Mas não, senador Cristóvão, resolvi assumir. E sei da responsabilidade desse tema e o quanto que ele é polêmico. E se o presidente permitir, eu gostaria de receber uma parte, porque toquei num tema que o Brasil está discutindo, está debatendo, e nós temos que ter coragem de fazer esse bom debate. Senador Cristóvão. Senador Paim, normalmente não se pode ter dois à parte, nenhuma fala, mas eu creio que esse tema justifica, e também a sexta-feira justifica, para dizer que eu sou totalmente de apoio com as suas colocações, tanto no que se refere à adoção de crianças. É um absurdo o que a gente tenta fazer para impedir a adoção, em nome de proteger as crianças, é verdade, para evitar adoções de estrangeiros que a gente não sabe o que vai fazer com as crianças, mas nós não encontramos um caminho de agilizar e fazer com que se casem duas vontades tão boas, alguém de ter um filho e um filho de ter um casal que o adote. Segundo, em relação às relações homossexuais. É um absurdo que ainda haja gente que queira impedir, proibir, criminalizar as relações entre duas pessoas adultas. Nem importa se são relações que envolvam sexo ou não envolvam sexo. Relações entre duas pessoas adultas têm que ser apenas reconhecidas, respeitadas e aceitas. O que a gente não pode tolerar é com crianças, com menores. Mas com adultos, o que é que o Estado tem a ver com o que duas pessoas adultas decidem fazer? No que se refere ao seu patrimônio, à sua coabitação, à sua relação em todos os sentidos, inclusive sexuais. Nada. Lamentavelmente, isso ainda é polêmica. Mas daqui a alguns anos, daqui a umas décadas, os historiadores e os leitores das histórias vão rir de que esse tema foi tão polêmico. Quero insistir, pondo o problema da religião no debate, que, para mim, Estado não pode dizer o que é pecado, mas religião não pode dizer o que é crime. Nós não podemos proibir um padre, um rabino, um pastor de dizer isso é crime. Eu gostaria que todos insistissem que roubar é crime. Desculpe, que isso é pecado. Eu gostaria que os pastores, os padres, insistissem que corrupção é pecado grave. Pecado. Mas crime, eles nem podem dizer que corrupção é crime. Isso nós que temos que dizer aqui dentro, porque representamos o Estado. Os pastores têm direito de dizer que é pecado. Isso daí eu sou contra também querer intervir na igreja para proibir que digam que é pecado. Pecado é uma opção religiosa de fé que quem optou por aquela igreja assume. Quem quer continuar naquilo, entre aspas, considerado pecado por um grupo religioso, saia do grupo religioso e ria quando lhe acusam de pecador. Mas o direito ele tem de dizer que é pecado. Agora, não tem direito de dizer que é crime ou de insistir que continue-se a dizer que é crime na lei. Temos que mudar a lei para descriminalizar tudo aquilo que nos parece absurdo, independente de influência religiosa. E, ao mesmo tempo, um Estado laico, negando aqui cada um da gente de se meter naquilo que os líderes religiosos consideram pecado. Eu parabenizo, porque muita gente não assume essa fala. Quando eu estava no momento de discutir na Comissão de Direitos Humanos a lei da senadora Marta Suplicy, eu pessoalmente achava, o senhor é o presidente. Presidente. Eu achava que a gente deveria debater um pouco mais. Foi essa a decisão da própria senadora. Para evitar um risco que alguns pastores tinham de que
pudesse ser proibido de dizer que era pecado. Tinha que tirar esse medo. E decidiu-se. Eu fiz questão de pedir a palavra e dizer, eu prefiro que isso não seja votado agora, mas se fosse votado, eu votava a favor. Eu fiz questão de tomar posição. E fui muito criticado pelas mídias sociais, por líderes evangélicos que me ligaram diretamente, por católicos, mas eu fiz questão de tomar a posição que eu achava correta, mesmo achando que ainda não era hora. Já esperamos tanto, podíamos naquele momento esperar um pouco mais para ter uma redação que tranquilizasse os religiosos. Pecado, vocês têm direito de dizer que é pecado qualquer coisa. Qualquer dia pode surgir uma religião que diga que é pecado o sexo heterossexual. Pode surgir uma religião nesse sentido. Tem direito de dizer. Agora, não tem direito a dizer que é crime. E essa é uma luta que nós que defendemos um Estado laico temos que fazer. Crime é um assunto do Estado. Pecado é um assunto da religião. Cada um assuma o seu lado e defenda o que é certo, como crime ou como pecado, sem um intervir no outro. Bem, senador Cristóvão, eu tinha certeza absoluta que a sua posição não seria outra, até porque eu estava presidindo aquela comissão naquele dia. E Vossa Excelência fez um apelo, inclusive, a mim presidindo, argumentando que o tema não estava claro para todos, havia uma confusão. Alguns achavam que o debate do 122 era sobre casamento, de homem com homem, no caso, mulher com mulher. O 122 não trata nada disso. Ele apenas diz que o crime de preconceito contra a posição, situação, contra a orientação sexual de cada um, não pode continuar sem nenhuma penalidade. Só isso. Só isso que diz. Tanto é que os juízes, e é unanimidade entre os juízes, tanto que houve decisões, que eu não vou entrar no mérito, que vão muito além daquilo que a gente pretende fazer no substitutivo, todos dizem com a maior tranquilidade que tem que haver uma lei. Por quê? Se alguém me chamar, e desculpe a expressão para quem está assistindo a TV Senado, esse nego sujo, ele vai para a cadeia. Painha é o nego sujo, vai para a cadeia. Pela injúria, lei que nós aprovamos junto, pela lei CAO, que eu tive a alegria de ser o relator, grande CAO do PDT, e pelo próprio estatuto, uma série de normas. Agora, se alguém chegar a dizer, pela sua orientação sexual, que ele é tudo que vocês imaginaram de ruim, de espancar ele, de bater nele, de matar nele, não é crime, semelhante àquilo que a gente assegurou para o povo negro. Então, algo está errado. Para mim, qualquer tipo de discriminação dói igual. Se cortar aqui o meu dedo, eu que sou negro, ou se cortar o dedo de uma pessoa que é lésbica ou de alguém que é gay, a dor é a mesma. A discriminação, toda ela, fere da mesma forma e nós temos que combater todo tipo de preconceito, inclusive contra as religiões. Quanta gente que é discriminado por ser evangélico e nós vamos aqui para a tribuna e defendemos os evangélicos. Quanta gente é discriminado pela sua religião de matriz africana e nós todos vemos a tribuna e digo, não, é um direito de cada um. Então não há o porquê nós não avançarmos também nessa questão. E por que eu tratei do tema? E agora, se lá na instituição há um menino ou uma menina que é lésbica, é natural que a gente encontre meninos e meninas assim, ou que é gay. E daí? Ele não pode ser adotado? Que ele não merece ter uma família? Claro que é o absurdo do absurdo, inclusive isso que eu estou aqui colocando para essa reflexão. Mas, senhor presidente, para terminar, finalizo minha fala, como eu já dizia, creio que é importante que os filhos tenham uma referência, quanto mais generosa ela puder ser em termos de distribuição de amor, melhor será para cada integrante da família. Eu acredito que a felicidade, aí que o senador Cristóvão entrou, está ligada a sentir-se parte de uma família. Tenha ela o formato que tiver, está ligada ao receber amor e ao aprender a doar-se também, dar e receber amor. Por que não lembrar? Quem não gosta? Qual é a criança que não gosta? Eu me lembro da minha infância, os passeios em família, os filmes vistos em casa
as conversas, os almoços de domingo, de sábado, o quintal da casa, uma pequena churrasqueira improvisada, ali com tijolo, e ali a gente fazia o churrasco, me lembro do pai já falecido, a mãe falecida, e conversando sobre a vida, e ali, comendo ali uma costela, que é muito comum no Rio Grande, as histórias contadas para as crianças dormirem. Eu contei tantas e ouvi tantas. O abraço sentido, o caloroso, o amor, o carinho da noite de Natal, os gritos que toda criança tem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Como é bom, como é bom. Eu tive uma infância, senhores e senhoras, que não tenho queixa. Não tenho queixa. A família é a troca constante de energia, é estender a mão, é olhar com atenção para o outro, é ouvir mesmo quando temos pressa, é abraçar quando o choro vem, é compartilhar o amor. A escolha de trazer para o seio da família uma criança desconhecida requer, em primeiro lugar, a adoção, sim, requer, em primeiro lugar, amor desprendido. Esse gesto é tão forte, é tão incrível e, ao mesmo tempo, deveria ser tão comum. E deveria ser comum, mas é muito bonito. É bonito, é muito bonito. Todos aqueles que já adotaram, recebam aqui o meu beijo e o meu abraço. Vocês são, para essas crianças que ainda estão lá no orfanato ou na casa, os nossos heróis. Porque vocês são exemplos a ser seguidos. O que nós precisamos é que esse processo seja, como aqui foi dito, facilitado. Filiação adotiva é só uma outra maneira de construir uma família feliz. Terminei, senhor presidente. Enfim, meus parabéns aos pais adotivos, que todos os dias sejam também dias dos pais adotivos. E como aqui diz, pela sua fertilidade emocional. Eu acho isso lindo. Pela sua fertilidade emocional. Aos filhos adotivos, pela possibilidade de partilhar, e a todas as instituições que cuidam das crianças, o nosso carinho. Eu sei que vocês sofrem junto com elas. Meus cumprimentos aos órgãos governamentais e pessoas envolvidas nesse belo processo de amor, de liberdade, de justiça, de solidariedade. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência foi muito generoso, mas o tema, o senhor sabe. Eu sei que mexeu com o seu coração, mexeu com o meu, mexeu com o senador Cristóvão, mexeu com todas as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sei que lá na casa de cada um, eles sabem que os dois temas que tratamos, da morte e da vida. 242 jovens perderam uma vida. E nós aqui no fundo, com essa comissão, fomos solidários com os familiares e homenageamos aqueles que lutam tanto para isso não acontecer e que não se repita mais. E, pelo outro lado, a adoção. A adoção é um gesto magnífico, um gesto de amor, um gesto de desprendimento, um gesto de solidariedade, um gesto de grandeza, um gesto de coragem. E somente os grandes homens e as grandes mulheres têm a coragem de adotar. E por isso a gente pode dizer que vocês são nossos heróis. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Paim, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência.